Eu tomei a decisão de fechar minha empresa de serviços. Quero falar um pouco sobre isso, explicar o que aprendi nesses, acho que 14, 15 meses. Vamos dizer, quase um ano e meio. Deve ter dado um ano e meio prestando serviço. Eu queria colocar os principais aprendizados, porque eu fechei, o que deu certo, o que deu errado. E eu penso que isso pode ajudar muita gente que pode estar pensando se vende serviço, se migra, se sai do serviço, se permanece no serviço. E eu acho que muita da conversa que vai acontecer aqui parte da ideia simples, que é qual é o tipo de negócio que eu deveria estar fazendo. Essa é a ideia que eu me pergunto há muito tempo. Eu comecei a gravar vídeo na internet, no digital, falando sobre leitura, porque eu sempre acreditei que o que eu fosse fazer da vida ia ter a ver com livros. Quer dizer, sempre acreditei não, mas desde que eu comecei a ler muito de novo, em 2015, eu quando era criança era muito leitor, lia muitos livros, adorava ler, passava dias lendo, basicamente trancado no quarto. E aí quando eu fui para a faculdade, foi uma vida de festa, abandonei um pouco a leitura. Em 2015 eu voltei a ler muito, e aí eu pensei, nossa, com certeza a leitura vai ter a ver com o meu destino, assim, profissional. É certo que a minha prosperidade ou a minha vitória profissional vai ter a ver com livros. Nessa época eu não achava que literalmente ia ter a ver com livros, eu achava que os livros iam me dar conhecimentos que eu não tinha e que iam me ajudar a ascender na carreira. Mas foi muito mais literal do que eu imaginava. Em 2018 eu começo a falar de livros. E aí eu percebo que faz muito sentido trabalhar com isso. E conforme o tempo foi passando, veja, hoje eu tenho 32 anos. Eu estou aprendendo ainda qual é o tipo de trabalho mais adequado à minha personalidade. Acho que essa é a primeira coisa que preciso colocar em pauta aqui. Eu estou lendo uma colinha para eu não esquecer tudo que eu queria falar sobre isso. E a primeira coisa é a personalidade. Então, a personalidade é sobre o quê? Tua personalidade é uma personalidade que gosta de conversar, gosta de estar liderando pessoas, gosta de trabalho em equipe, gosta dessa convivência diária que tem que acontecer, gosta de lidar com problemas que os outros trazem. Sua personalidade é uma personalidade que gosta de lidar com a pressão que vem de fora, outras pessoas cobrando. Como que é para você isso daí? Eu acho que essa é a pergunta principal, por quê? O que eu percebi? Numa empresa de produtos, como por exemplo, eu trabalho com os meus cursos, minhas mentorias, acho que os cursos vamos guardar só para infoproduto. Cursos, esse tipo de produto, comunidades, enfim. Produtos entregues, vamos dizer, de uma certa forma massificados, onde você não tem um contato tão direto no 1 a 1 com cada cliente. Eu também trabalho com uma empresa de livros, então a gente vende livro. O contato com o cliente acontece no atendimento, mas eu não tenho um cliente me cobrando porque ele quer ler o livro, vamos dizer assim. Não existe isso. As cobranças do cliente ali são muito mais distantes, vamos dizer, de certa forma. Ele não está me cobrando por uma entrega. A entrega já foi feita, o produto chegou na casa dele. Então, na área de serviço já é diferente. Os clientes cobram muito por entrega e muitas vezes, isso eu já sabia de antes, mas eu vivi um pouco na pele isso. Mesmo muitas vezes a gente falhou em deixar claro o que é a expectativa do trabalho, não muitas não, tá? Poucas. Mas muitas vezes os clientes, mesmo com a gente falando, criam suas próprias expectativas e têm uma crença diferente da nossa. Então, quando o cliente tem uma crença diferente do prestador de serviço, eu vejo que tem um problema, né? Gera um impacto negativo na relação, porque começam a ter cobranças de coisas que não vão acontecer, que não fazem sentido para quem presta serviço e sabe que como que a coisa funciona. Essa foi uma coisa que eu vivi. E isso, eu não tenho uma personalidade de quem gosta de ficar lidando com isso. Eu não tenho muita paciência de ficar tentando argumentar e explicar coisas, convencer uma pessoa de uma opinião contrária à dela. Não tenho muita paciência para isso.
meio que quando acontece isso eu penso, quer saber? Pensa como tu quiser e dane-se, sacou? E o engraçado, né? Minha esposa também é assim. É por isso que a gente briga muito pouco. E geralmente as nossas discussões, elas chegam numa resolução relativamente rápida. A gente conversa, argumenta, calor do momento, dois italianos, aí fala mais alto, sei lá o quê. Mas nenhum de nós gosta de ficar nessa discussão, ficar tentando convencer o outro. Então acaba que a gente se resolve rápido. Faz as pazes ali, pede desculpa logo e está resolvido. Então com um cliente que pensa diferente, eu não tenho muita paciência para argumentar. Acho que esse ponto é importante de colocar. Então, precisa da pergunta. Sua personalidade. Em primeiro lugar, em relação ao cliente. Segundo, porque na prestação de serviço, por mais que a tecnologia evolua, se você quiser ter muitos clientes, que foi o caminho que a gente tomou, né? A gente estava uma hora, sei lá, na soma das duas prestações de serviço que a gente tinha, nós ainda temos, tá? A prestação de serviço, eu vou explicar isso ao longo da conversa. A gente chegou a ter mais de 40 clientes de uma vez, se não me engano. E se não foi 40, foi algo perto, assim, 38, 37. E quando você quer massificar a entrega, você vai ter que aumentar muito a tua base de colaboradores. E aí, quando você aumenta, eu já tenho uma certa experiência de trabalhar com equipes de tamanho mediano, vamos dizer assim, 20, 30, 40, 50 pessoas. Quando você está com uma equipe grande, o que acontece é que você passa a precisar de reuniões constantes, de feedback, você precisa lidar com os pequenos problemas do dia a dia das outras pessoas e você precisa lidar com o aspecto humano das pessoas. As pessoas acordam tristes, elas se chateiam com coisas que para você não significam muito, elas ficam felizes com coisas que para você não significam muito também. Então, existe esse trabalho de conseguir equalizar todo mundo numa mesma expectativa, entender como cada pessoa funciona, até que ponto você pode pressionar a outra, quanto uma precisa de elogio e a outra, e assim vai. E esse é um trabalho que, assim, eu faço esse trabalho hoje, não só na minha empresa, mas não é o lugar onde eu mais gosto de estar. Então, eu pensei, poxa, se não é o lugar que eu mais gosto de estar, por que eu estou levando a minha empresa para esse lado? A gente estava com 22 pessoas, por que eu estou contratando gente? Daqui a pouco não vai ser 22, vão ser 30, e daí 40, e eu vou ter que ter um local físico. Fui até olhar as salas, pensar se eu alugava uma sala, fazia um local físico. Aí eu pensei, mas eu também não quero ficar... Eu gosto de trabalhar em casa, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de fazer coisas dentro de casa. E se eu não precisar sair de casa, por que eu sairei por vontade própria, né? Aqui em casa a dinâmica é muito boa, o meu escritório é um anexo. Eu fico, vamos dizer assim, fora de casa. As crianças rapidinho entenderam, né? Elas não vêm aqui atrapalhar reuniões, coisa e tal. É muito difícil isso acontecer. E então a dinâmica funciona. Eu consigo trabalhar muitas horas em casa, eu não perco nenhum tempo de deslocamento quando eu trabalho em casa. Eu aproveito muito melhor o meu tempo. Isso me dá... Só o tempo de deslocamento do trabalho, quantas horas isso me dá por dia, por semana, de poder ler um pouco mais, de poder pensar um pouco mais, gravar um vídeo a mais, gravar um conteúdo a mais. Então, esse tempo em casa é muito bem aproveitado. Eu não vejo por que eu trocar isso. E lidar com a equipe estava aumentando a quantidade de reuniões, estava aumentando o estresse causado por essa gestão de pessoas. E eu tenho uma personalidade um pouco solitária. Eu nunca gostei do trabalho em equipe no colégio. Geralmente era ou eu faço tudo sozinho ou alguém faz aí, sei lá, eu faço minha parte aqui e só entrego para vocês e acabou. Eu já tive problemas com isso no colégio, de, pô, eu quero fazer tudo logo aqui, então dá licença, eu fazia tudo e acabou. Ou, quer saber, façam aí então e ninguém me enche o saco. Então, não tinha por que eu levar a minha empresa para esse caminho. Eu percebi que ter muitos clientes faria com que eu fosse obrigado a ter muitos colaboradores. Isso nunca foi um desejo que eu tive. E o que leva ao próximo ponto, né? Eu percebi que é verdade o que dizem, que poucos bons clientes é melhor do que muitos clientes.
Porque muitos clientes sempre vai envolver ter clientes ruins. Não porque o cliente é ruim, chato, mal, coisa e tal. Sempre tem. Mas é porque uma coisa que aconteceu foi adquirir o cliente errado. Conversar na hora da venda e a gente sempre teve a filosofia de não jogar qualquer cliente para dentro. De vez em quando a gente fazia, vamos abrir uma exceção. As exceções nunca deram certo. E muitas vezes eu mesmo, na venda de um serviço, tive uma impressão errada. Achei que o serviço de fato ia ser adequado para aquele cliente. E depois pensei, poxa, na verdade era melhor não ter feito. Então, eu percebi que era muito melhor eu ficar com uns poucos bons clientes, uma equipe bem enxuta e fazer um serviço de primeira para esses poucos bons clientes do que expandir. Então, isso foi uma coisa que aconteceu. A gente foi observando, alguns clientes foram saindo, a gente foi já, vamos abrir mão daquele outro, e vamos escolher os nossos clientes. Acaba que agora, além de mim, eu me considero um cliente do próprio serviço que eu presto, porque isso interfere nos processos. Acho que nós temos 3 ou 4 clientes que são maiores, são mais importantes, eles fazem o trabalho, isso é uma coisa, tá? Vários clientes não fizeram a sua parte, isso é uma coisa que aconteceu. Pela vida acontecendo mesmo. Uma das empresas é de YouTube. E gravar vídeo não é tão simples quanto as pessoas pensam. Então, quando começa um cliente iniciante que não está acostumado a gravar vídeo, não é tão fácil para ele pegar o ritmo de gravação. Por menor que seja o ritmo, sei lá, um vídeo por semana. É mais complicado do que parece. Exige criatividade, sentar, se adaptar à câmera, enfim. Tem todo um ajuste de rotina que tem que acontecer na vida de uma pessoa para ela conseguir gravar vídeo, por exemplo. Então, o que aconteceu foi... vamos ficar só com esses poucos, fazer um trabalho bem feito e não vamos mais crescer, vamos escolher ficar pequeno. E aí, eu me lembrei que toda a minha tese, desde que eu comecei, ela foi descrita no livro Company of One, que eu li em 2023, que é escolher ser pequeno, escolher ficar pequeno. Engraçado. Existe uma linha da psicologia que diz que nós repetimos os sucessos e fracassos das nossas gerações anteriores, né? Pais, avós, bisavós e por aí vai. E eu não sei se é por uma questão inconsciente, se é por uma questão de vida, que eu vivi essa memória, mas o meu pai é um cara que escolheu ficar pequeno, a empresa dele é pequena, ele e minha mãe. E eu, por algum motivo, pode ser um motivo emocional, uma memória afetiva, eu sempre gostei disso. E eu sempre gostei dessa ideia. Meus pais trabalharam muitos anos em casa. Eles tinham um escritório em casa, os clientes iam lá, e eu cresci com isso. Então, para mim, acho que talvez seja normal. O normal seja ficar tranquilo, ficar pequeno, ficar em casa. Tranquilo é até engraçado, né? Meu pai sempre trabalhou muito. Eu era o último a ir embora do colégio. Me buscava quase 1h da tarde. Eu ficava amigo dos seguranças da porta, do portão ali. Porque só o meu pai não tinha me buscado ainda, porque meu pai estava trabalhando, visitando o cliente. Ele é corretor de seguros. E foi tudo bem. Eu não cresci uma criança traumatizada. Meu pai brincava comigo todos os dias. Ele tinha o tempo dele comigo, mesmo trabalhando muito. E eu percebi que ficar pequeno é bom. Não só pelo exemplo do meu pai, mas eu tenho vários exemplos de pessoas que fizeram sua vida. A vida é boa, a vida é confortável, sobra dinheiro, enfim, tem muitas coisas boas e escolheram ficar pequenos. Quer dizer, isso que falam também é... A terceira pessoa do plural, sempre tome cuidado quando alguém ficar usando o sujeito indeterminado, né? Dizem, falam. Ou usar estereótipos, né? Os gurus, os coaches, os não sei o quê. Isso é sempre uma certa fuga de argumento, né? Mas existem sim vários perfis no Instagram, no YouTube, de pessoas que ficam dizendo que você tem que ficar multimilionário, crescer. Mas espera, dá pra ficar multimilionário sem crescer tanto a sua empresa. Só dá tempo ao tempo.
trabalha 20 anos aí, juntando 5 mil por mês, 10 mil por mês no investimento. Vê o que acontece. Então você não precisa ter milhões de faturamento no ano para juntar 5, 10 mil no mês. Agora, você faz isso por 20 anos, você vai acabar ficando multimilionário. Pô. Então, eu não penso que você precisa ter uma expansão enorme no curto prazo, desde que você seja capaz de estar sempre expandindo um pouquinho, a ponto de conseguir estar guardando esse valor, que não é tão pouco, tá? Um valor razoável, 5, 10, 15 mil por mês, que ele vai, com o passar dos anos, fazer o jogo dos juros compostos e vai te deixar realmente próspero na sua vida, materialmente, né? Então, eu fiz a escolha de ficar com alguns poucos clientes, que são esses 4, 5, e levar eles no longo prazo. A gente já está vendo um fruto disso no nosso trabalho, de faturamento, de lançamento, enfim, a coisa dando certo, a coisa funcionando, e isso está sendo bem importante para nós. A empresa, eu diminuí a empresa de volta, a gente já deve estar nesse momento, eu consigo até falar, vou pesquisar aqui, olha, nós somos 12, éramos 22, fomos para 12. Não é uma coisa agradável, eu queria deixar isso muito claro. Não é uma coisa agradável você ter que falar com pessoas uma por uma, que a operação está mudando, que não funciona mais, que você quer treinar outro caminho. São vidas, pessoas que contam com isso, enfim, faz parte, né? É parte do trabalho a gente começar trabalhos, sair de trabalhos, começar ciclos, fechar ciclos. Então, nada fora da vida humana. Ainda assim, realmente não é uma situação agradável você ter que terminar, vamos dizer, né? É igual ter que terminar namoro. Assim, por mais que você não goste da pessoa, eu não gosto da pessoa, terminar ainda é ruim. Ainda é ruim, por mais que você se senta livre depois, ainda assim é ruim. Então, todo esse processo não é um processo agradável. É a segunda vez que eu faço um processo assim, mas eu percebi que não fazia mais sentido eu continuar indo para um caminho que não tinha a ver nem com a minha personalidade, nem com o que eu queria. Aí tem mais um ponto que entra no jogo. Infoproduto é muito bom até hoje, e eu não acho que vai deixar de ser bom. Assim, eu tenho contato com gente que vende muito infoproduto, eu tenho contato com gente que trabalha com muitas pessoas diferentes, eu converso com as pessoas no mercado desde 2020, e assim, tem gente fazendo grana a rodo em todo lugar, em todo nicho, em todo espaço de mercado, e não parece estar diminuindo. Eu não sei de onde veio esse papo, porque esse papo aparece. Desde que eu comecei a gravar vídeo em 2018, eu comecei a prestar atenção nos negócios digitais de 2020. Desde 2020, existe uma conversa que aparece, que é o fim de alguma coisa e o começo de outra. É o fim do lançamento, é o fim do infoproduto, é o fim não sei do que. Sempre tem o fim de alguma coisa, né? E o começo de outra. É tudo conversa fiada, isso daí é papo de marketing. Eu não sei em que momento eu dei uma cansada realmente de ficar vendendo infoprodutos. Há uns 2 anos atrás, comecei a me cansar disso. Eu acho que muito do cansaço é falso. Na verdade foi, olha, já deu certo, né? Já tá bom, minha vida é confortável, não preciso mais faturar, posso continuar faturando esse mesmo tanto e tá tranquilo. Vamos testar umas coisas novas na vida. E vamos pro lado de serviços. Só que a margem de lucro de infoprodutos é impressionante, é uma coisa inacreditável, assim. Dá tranquilamente eu não sei, mas dá para você ter um negócio com 70% de margem de lucro, isso é uma coisa absurda. Se você pensar no mercado físico, um negócio não otimizado de infoprodutos, ele vai ter pelo menos 40%, 45% de margem de lucro. E isso é muito importante. Por quê? Quanto mais margem de lucro, vou falar uma coisa óbvia, menos você tem que faturar para botar dinheiro no teu bolso. O dinheiro que vai para o teu bolso é o lucro. E é uma parte do lucro, porque uma parte do lucro fica no caixa da empresa. Isso é o certo a se fazer. E aí, quanto mais você tem custo, menos margem de lucro, mais você tem que faturar. O teu faturamento começa a crescer. E ter que manter faturamentos altos é muito custoso, dá um trabalho. Estressa muito, é emocionalmente estressante, faz você ter que fazer processos maiores, mais complexos, exige uma operação que ela vai inflando
e vai mudando a tua rotina e a tua forma de trabalhar. E eu nunca quis isso. Então eu repensei, cara, por que a gente não está investindo no infoproduto, que é a melhor coisa que existe? Isso não vai acabar nos próximos 10. Eu não acredito que isso vai acabar nos próximos 10 anos, cara. As pessoas não pararam de estudar desde que elas começaram a conversar. Os caras pagavam para aprender antes de Cristo, lá na Grécia. São sofistas, eram caras que estavam recebendo dinheiro para ensinar. Então, assim, as pessoas nunca vão parar de pagar para aprender. Eu nunca vou parar de pagar para aprender. Não pode comprar livro, não pode de comprar curso. Não tem porquê. Por que não faz sentido parar? Porque só aprendendo que a gente pode dar o próximo passo. Fazer algo a mais, algo maior, crescer, enfim. Então não tem por que ter medo do fim de um mercado de educação. Mercados de educação não acabam. Você pode se adaptar, o produto muda, a entrega muda. Talvez você está vendendo um tipo de educação que vai acabar. Por exemplo, vai que eu fico te ensinando a postar no Instagram, mas e se o Instagram acaba? Eu vou ter que ensinar outra coisa, mas a educação não acaba. Então, a depender do que você vende, você pode ficar muito tranquilo e você também pode ter certeza de pivotar ao longo do tempo. E aí vem o último ponto. O último ponto que me fez tomar essa decisão. A gente tem uma operação comercial. A gente recebe um valor fixo, mais um percentual das vendas que nós fazemos para outras empresas. Só que a minha empresa ainda é uma das maiores. Eu sou um dos que mais gera faturamento de todos que eu já atendi. Assim, eu gero um bom faturamento, a gente joga num valor alto há muito tempo, há anos. Todos os meses um bom faturamento. E eu falei, por que a gente está querendo ganhar 5, 10% do produto dos outros? Sendo que do meu produto a gente ganha 100%. Não faz sentido nenhum, matematicamente isso é uma burrice sem tamanho. A não ser que a gente quisesse, de fato, montar um time comercial enorme, crescer, enfim. Mas não é a realidade. A gente quer faturar, vender para nós com pouca gente. Então vamos vender onde tem a maior margem de lucro. E fica a lição aqui, que foi para mim desses 15 meses, de que vale a pena testar coisas novas. Mas o mercado de infoprodutos é maravilhoso. Dá para fazer com uma equipe enxuta, um trabalho bom, de dentro de casa. E a filosofia do 1% Business é muito boa. Escolher ser pequeno. Vale muito a pena.